Fala, eu sou o Wellington do Responde Aí e vamos bater um papo sobre método da abscissão. Olha lá. Então, para que serve esse tal de método da abscissão, né? Ele é um método para refinar o intervalo que contém uma ou mais raízes da minha f de x, tá bom? E ele é um tipo de método que a gente chama de método iterativo, então significa que eu vou ficar repetindo o mesmo passo a passo, as mesmas contas, até chegar bem pertinho da minha raiz da f de x, tá bom? E aí, olha lá. Bom, eu preciso definir um intervalo que contém a minha raiz. Esse intervalo que eu chamo de a até b, tá bom? Então eu vou dizer, a minha raiz está entre 0 e 1, ou a minha raiz está entre 2 e 4, tá bom? Como que eu faço isso? Eu substituo na f os valores do meu intervalo. Então calculo a f de a e a f de b. Substituo esses valores aqui do meu intervalo na função, tá bom? E vejo se isso aqui dá um número negativo. Se der, significa que dentro desse intervalo existe uma raiz, tá bom? Esse é o teorema de Bolzano. E aí, olha lá, como que eu vou fazer então o meu método? Qual vai ser o passo a passo? O primeiro passo é definir o intervalo. A partir do momento que eu definir o intervalo, eu vou aplicar esta formulinha aqui, ó. X é igual a mais b, os extremos do intervalo, dividido por 2. Quando eu faço isso, eu estou dividindo esse intervalo em dois pedaços. Um que vai de a até x e um que vai de x até b, tá bom? Por isso o nome, né? Bisseção, tá bom? Eu estou partindo em dois. Beleza? E aí, quando eu tenho agora dois intervalos, um que vai de a até x e um que vai de x até b, eu vou aplicar o teorema de Bolzano para ver em qual dos dois intervalos a raiz está escondida, tá bom? E aí, olha lá. Aplicando o meu teorema de Bolzano, por exemplo, no intervalo aqui, ó, de a até x, eu vou ver se esse número dá negativo. Se dá negativo, significa que a raiz está entre a até x. Se não der, se der positivo isso aqui, significa que, na verdade, a raiz está de x até b, tá bom? E aí você vai trocando os seus intervalos conforme você vai aplicando o método. O método é iterativo, então uma coisa importante é qual é o meu critério de parada, tá bom? Quando que eu paro? Quando uma dessas três coisas acontecer, né? Um extremo do intervalo menos o outro for menor que a precisão que o professor exige de mim no cálculo da raiz. Quando eu substituo o x que eu calculei na função que o professor me deu e deu menor que a precisão em módulo, tá bom? Ou o x dessa iteração menos o da iteração anterior em módulo também foi menor que a minha precisão que o professor pediu, tá bom? E aí nisso vem o quarto passo, que é testar os critérios de parada, né? Lembrando sempre que nos critérios de parada, o intervalo que eu vou usar é o intervalo que eu acabei de encontrar no passo 3, tá bom? Bom, Wellington, tá muito teórico esse negócio. Vamos pôr a mão na massa um pouquinho? Bora! Olha lá. Vou pegar essa f de x aqui, ó. F de x igual a x cubo menos 3x menos 1. E eu vou usar essa precisão aqui, ó, de 0,15. Então eu quero encontrar a raiz disso aqui com uma precisão de 0,15, tá bom? Então olha lá. Primeiro passo eu vou definir o intervalo que vai de a até b. Eu vou chutar aqui, ó, um intervalo de menos 1 até 0, beleza? Mas você só chuta o intervalo? Não, aplica o teorema de Bolzano, né? Porque aplicando o teorema de Bolzano, eu sei o seguinte, ó. A f de menos 1, ela é igual a 1. Então eu peguei esse menos 1, substituí aqui em cima, ó, e encontrei 1. Peguei esse 0, substituí aqui na minha função, ó, encontrei menos 1, tá bom? Quando eu faço o produto das duas coisas, 1 vezes menos 1 deu um número negativo, né? Se deu um número negativo, significa que eu tenho uma raiz escondida dentro desse intervalo, tá bom? Beleza, já tenho o meu intervalo e agora é começar a aplicação do método, né? Então, passo 1, olha lá. Menos 1 até 0 é o meu intervalo. Vou aplicar a formulinha, ó. Então, x da iteração 1 vai ser a mais b sobre 2. Então, eu fico com menos 1 mais 0, né, ó, sobre 2 igual a menos meio, tá bom?
E aí eu parti o meu intervalo agora em dois intervalos, que vai de -1 até -0,5 e outro que vai de -0,5 até 0. Mas qual desses intervalos, na verdade, contém a minha raiz? Eu vou aplicar o teorema de Bolzano para saber. Então, olha lá. Aplicando o Bolzano aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó. A f de -1 é igual a 1. A f de -0,5 é 0,375. E a f de 0 é -1. Isso significa que, na real, né, ó, se eu multiplicar esse por esse, dá número positivo. Agora, se eu multiplicar esse por esse, dá número negativo. Então, na real, o meu intervalo que contém a raiz é o intervalo que vai de -0,5 até 0. Tá bom? Beleza. E aí agora eu aplico quem? Aplico o famoso critério de parada. E no critério de parada, olha lá, eu fiz B menos A, onde B é o extremo do intervalo e o A, tudo do intervalo que eu acabei de encontrar no passo anterior, tá bom? E vi que, na verdade, isso aqui ainda é maior que a precisão que o professor me pediu. Então, eu vou precisar de mais iterações, tá bom? Olha lá. E aí, quantas iterações você vai precisar fazer? Você pode calcular esse número de iterações através dessa formulinha aqui, tá bom? Você vai repetir esse processo que a gente fez, esses passos, até encontrar a raiz. Mas quantas vezes, pelo menos, né, eu vou precisar? Quanto K de iterações? Quantas iterações eu vou precisar? Então vai ser ln do intervalo inicial aqui, ó, um menos o outro, menos o ln da precisão dividido pelo ln de 2, tá bom? Com isso você encontra a quantidade mínima de iterações que você vai precisar para resolver esse exercício, tá bom? Show! Quando que esse método converge, né? Isso é importante. Quando que esse método me leva de verdade para as raízes? Bom, esse método tem que cumprir essa primeira regra. A f de x tem que ser contínua no intervalo onde eu estou procurando a raiz, tá bom? E a segunda regra é que eu sempre use o intervalo onde o f de A vezes o f de B dá um número negativo. Se eu atender essas duas regras, o método vai me direcionar para a raiz, vai convergir, tá bom? Mas, Wellington, esse método pode falhar? Pode sim, esse método pode falhar. E quando que ele falha? Bom, ele falha quando a função faz zero tocando no eixo e não cruzando. Como assim? Se você pegar a função f de x igual a x², por exemplo, a raiz dela tangencia o eixo x, tá bom? Não cruza. Outra função onde isso acontece é f de x igual a x². Eu não vou cruzar o eixo x na raiz. E nessa hora, o método da abscissão falha, tá bom? E aí você pode recorrer a um método melhor, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!